Olá a todos, a Impactus vem aqui agora oferecer o Impactus no Mercado aqui com Marcelo Flora, Head do BTG Pactual Digital. A gente vai tentar abordar um pouco dessa aproximação aí entre tecnologia, inovação e o mercado financeiro. Tá bom, obrigado, um prazer poder falar e contar um pouco da história do banco, um pouco da história do digital e a minha história profissional. Perfeito. Poderia introduzir aí para eles terem uma contextualização um pouco da sua jornada profissional, chegando aqui até o Pactual Digital? Claro. Na verdade, eu comecei a trabalhar no banco quando eu fazia faculdade de engenharia lá no Rio. Eu me formei em 2000, foi mais ou menos nessa época que eu entrei aqui no banco, estava no último período da faculdade, tinha 23 anos, estou com 42, então 19 anos de banco. Comecei trabalhando no back-office, na área que fazia liquidação das operações de renda fixa. Durante 3 anos eu fiquei nessa área, depois eu fui para a área comercial, quando eu comecei a interagir mais com clientes institucionais, investidores institucionais, grandes fundos de pensão, seguradoras. Isso foi em 2003, 2004. Continuei nessa área até 2006, quando o banco foi vendido para o UBS, né? A gente trabalhava era o antigo Banco Pactual, que depois virou UBS Pactual, e a gente, durante 3 anos, até 2009, a gente operou com essa marca, UBS Pactual. Em 2009, a gente recomprou o banco, né? Os antigos sócios do Banco Pactual recompraram o UBS Pactual, né? Em função dos problemas que o UBS vinha tendo com a crise de 2008, a crise das hipotecas. E aí a gente voltou para o modelo de partnership que sempre existiu no Pactual. Então, a história do BTG Pactual ela começou ali a partir de 2009, foi quando eu me tornei sócio do banco. Nessa época, eu também assumi a responsabilidade de coordenar a distribuição da nossa empresa de gestão de fundos de investimento, né, a BTG Pactual Asset Management, e então eu fiquei responsável pela distribuição de fundos para investidores institucionais aqui no Brasil. Em 2011, 2012, eu assumi também a distribuição de renda fixa do banco, e aí durante um período eu fiquei responsável por esses dois times, né, a distribuição de renda fixa do banco e a distribuição de fundos da nossa empresa de asset management. Em janeiro de 2014, eu comecei a estudar bastante sobre esse fenômeno de plataformas de investimento online. Isso já tinha acontecido um pouco aqui no Brasil lá no final da década de 90, né? Se vocês procurarem no Google, InvestShop, MaxBlue, uma série de investimentos foram feitos, né, até por vários bancos naquela época. Foi bem no auge da bolha da internet ali, 98, 99, 2000. Então a gente teve uma série de plataformas de investimento sendo lançadas naquela época. E o que me levou a estudar bastante esse mercado foi justamente o fracasso dessas iniciativas lá no início dos anos 2000, né? Essas plataformas começaram a ser lançadas ali em 98, 99, e em 2000, 2001, todas elas já tinham fechado as suas operações. E aí, em janeiro de 2014, o que eu queria era ter certeza se o momento para lançamento de uma nova plataforma de investimentos online ele seria propício ou não. Como isso já tinha dado errado uma vez, eu procurei estudar bastante, eu fui estudar bastante para primeiro me convencer da oportunidade e das chances de sucesso que a gente poderia ter, antes de levar o assunto para ser discutido com outros sócios, né? Ao longo da nossa história aqui no banco, né, o banco foi fundado em 1983, temos 35 anos já atuando no mercado, a gente, em alguns momentos da nossa história, discutiu bastante a ida para o varejo,
Nós sempre operamos como um banco de investimento, né, com um foco muito claro em asset management, wealth management e investment bank. Mas ao longo da nossa história a gente teve muita discussão interna sobre começar a atuação no varejo. E em função disso é que eu fui me dedicar bastante a entender o que tinha por trás desse mercado e as chances desse negócio de fato dar certo. E aí fui estudar bastante a experiência do mercado americano, entendendo um pouco como é que foi que esse mercado de plataformas de investimento online se desenvolveu lá no mercado americano. E, enfim, me tornei um leitor voraz de cases de MBA. Eu li, sei lá, mais de 70, 80 cases de MBA falando sobre plataformas de investimento lá fora, Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, Morgan Stanley, Dean Witter, enfim, Merrill Lynch, enfim, um monte de material sobre esses assuntos. E aí eu fiquei dedicado a esse estudo por mais ou menos 6 meses, né? A gente começou a olhar esse negócio com mais detalhe em janeiro de 2014, como eu falei. Em maio, junho de 2016, esse material já estava bastante robusto, né? Eu já estava bastante convencido de que a gente tinha uma oportunidade grande. E aí eu pedi para colocar esse assunto na pauta do Comitê Executivo do Banco para tentar aprovar essa nova iniciativa de negócio. Foi necessário que a gente tivesse 2 reuniões com o Comitê Executivo, são mais ou menos 18 sócios que participam desse comitê, e depois de 6 horas de reunião, né, foram 2 datas distintas, a gente aprovou a iniciativa. E o que eu apresentei para a turma naquela oportunidade foi basicamente a conclusão desse estudo todo que eu tinha feito, né, e um pouco das minhas impressões, né, e tentei entender e transmitir para os demais sócios por que esse mercado não se desenvolveu lá no final dos anos 90 e porque eu acreditava que se desenvolveria ou que a gente estaria próximo dele se desenvolver lá em 2014. Então, um pouco das conclusões, né, quando se olha para como esse negócio aconteceu no mercado americano, Charles Schwab, por exemplo, foi fundado em 1976, Fidelity já tinha sido fundada antes, mas começou a ganhar mais tração, mais clientes a partir da década de 70, início dos anos 80 também. E o que me chamou bastante a atenção é que lá na experiência americana você teve um pico de taxa de juros, que obviamente não foi nem próximo do que a gente viu aqui no Brasil, né? Taxa de juros mais de 40%. Lá na década de 70 você chegou a ter a taxa de juros nos Estados Unidos próximo de 17%, 20% ao ano. Mas depois você entrou numa tendência de queda que perdurou até agora, recentemente, né? Então, os juros caindo ao longo do tempo. E aí, o que eu aprendi estudando bastante foi que no mercado americano você teve uma migração da riqueza das famílias americanas que iniciou mais ou menos na década de 70, que naquela época estava concentrada nos bancos regionais, e esses recursos começaram a migrar para essas plataformas de investimento que estavam surgindo ali naquela época. De maneira que ali no final dos anos 90, essas plataformas, Charles Schwab, Fidelity, Vanguard e tal, elas já estavam, vamos dizer assim, consolidadas como os grandes gestores de recursos de terceiros lá nos Estados Unidos. E eu acho que o erro, né, daquela iniciativa que a gente teve aqui no Brasil foi acreditar que a gente teria condições de repetir esse movimento, né, de migração da riqueza das famílias brasileiras dos grandes bancos de varejo para plataformas, ao mesmo tempo, né, em que isso acontecia lá nos Estados Unidos. É claro que a internet acabou criando uma euforia muito grande, né, que acabou depois frustrando todo mundo, como eu já mencionei, mas as pessoas imaginavam que o aparecimento da internet, né, a popularização da internet ali, ela permitiria que a gente tivesse essas plataformas se consolidando aqui no mercado brasileiro. Só que a gente aqui não tinha as mesmas condições, né? Você não tinha educação financeira avançada como tinha lá nos Estados Unidos, a taxa de juros muito alta, e aí quando você tem a taxa de juros muito alta, o que acaba acontecendo? O investidor, ele fica numa posição muito confortável, ele não tem um incentivo correto de buscar melhores alternativas de investimento.
né? Então, se pegar ali, início dos anos 2000, a taxa de juros, início do governo Lula, já era 26% ao ano, 26%, 30% ao ano, se você descontar uma taxa de administração, por mais cara que seja, você ainda está tendo 20% de retorno. Esse retorno é retorno de equities em economias desenvolvidas. Então, isso explica um pouco da passividade do investidor aqui no Brasil naquela época. Além disso, a tecnologia de lá para cá se desenvolveu bastante, né? Então, um pouco também da tomada de decisão nossa ali ter acontecido em 2014, porque o que a gente percebe é que esse fenômeno de popularização dos smartphones, dos aplicativos e tal, isso tudo começou a acontecer aqui no Brasil a partir de 2012, 2013, né? Então, até quando você olha para esses aplicativos todos que são muito bem sucedidos, Uber, Airbnb, Waze e tal, essas empresas foram fundadas lá em 2008, 2009, mas a gente só passou a conhecê-las a partir ali de 2011, 2012, quando de fato o custo de desenvolvimento desses aparelhos diminuiu, todo mundo passou a ter smartphone, o modelo de negócio das operadoras de telefonia mudou de voz para dados, né? Você teve a redução no custo do megabyte, enfim. Então você teve um conjunto de coisas que vinham acontecendo ali e que serviram para me ajudar a construir a confiança de que isso poderia acontecer aqui no Brasil, né? Então, um pouco da nossa conclusão foi que a gente já percebia uma certa mudança em hábitos de consumo, né, em função das pessoas buscarem aquela mesma experiência bacana que tinham com Uber, com outros aplicativos, em outros campos das suas vidas, né? E nesse sentido, a redução da taxa de juros também foi importante, né? Ali em 2013, a gente testou um patamar de juros de 7,25, que se você descontasse o imposto de renda, para quem estava acostumado a ter o dinheiro rendendo ali 1% ao mês, né, 15%, 20% de juros, né, as pessoas passaram então a se incomodar, né, começaram a experimentar um pouco daquela sensação que o americano sentiu lá, do dinheiro não está rendendo. Então, e aí a partir de 2011, 2012, quando a gente tem um problema, o que as pessoas começaram a fazer? Elas começam a conversar com o Google, começam a buscar melhores alternativas de investimento e aí você começou a ter marketing online, né? Abra sua conta, um monte de corretora oferecendo a possibilidade de abertura de conta online e foi isso tudo que serviu para, vamos dizer assim, me ajudar a construir a confiança de que esse negócio poderia, de fato, ser muito promissor, né? É claro que hoje fica evidente que a oportunidade foi excelente. Naquela época não era tão óbvio assim, mas a sensação que eu tinha é que se não fosse o momento perfeito, como esse negócio também leva 2, 3 anos para você desenvolver toda a parte de infraestrutura de tecnologia, isso poderia acontecer em 4, 5 anos. Então era importante que a gente já se movesse nessa direção. Então, com esses argumentos, basicamente, a decisão do grupo de sócios aqui foi de iniciar, então, esse projeto. Como eu falei, então, em janeiro de 2014, eu comecei a estudar bastante o negócio. Em julho, mais ou menos, a gente teve a aprovação do Comitê Executivo do Banco. A partir de setembro de 2014, a gente iniciou os desenvolvimentos de tecnologia. Eu tinha muito claro na cabeça que era importante que a gente faseasse o projeto, né, dentro de um ambiente de alta performance como o nosso aqui no banco. Eu tinha muito claro na cabeça que era importante ter entregas de curto prazo, né? Não dava para entrar num grande projeto de 2, 3 anos e as pessoas só perceberem o resultado lá na frente. Então, era importante que, ainda que não fosse um resultado financeiro objetivo, seria importante mostrar que existiam ganhos de sinergia com outras áreas, inovação para o resto do banco, né? O digital acabou se tornando, vamos dizer assim, um agente de transformação, né, no meio dessa revolução digital que a gente está vivendo, e o banco como um todo se beneficiou bastante disso. Mas, enfim, a gente tinha muito claro que era importante fasear o projeto, foi isso que a gente procurou fazer. A primeira fase a gente colocou no ar em março de 2015, então, mais ou menos 6 meses depois dos desenvolvimentos de tecnologia terem começado. Essa primeira fase ela consistia basicamente em distribuir login e senha para os funcionários. Naquele momento a gente ainda
tinha a possibilidade, na verdade, os funcionários não tinham acesso à internet para ter um login e senha, para consultar suas informações dos investimentos que tinham aqui conosco no banco. Todo mundo recebia um extrato em papel uma vez por mês em casa, e quando você precisava fazer algum tipo de movimentação, você ligava aqui para o Wealth Management, que é a área que faz o atendimento de famílias, né, de grandes fortunas. Isso acabava criando, vamos dizer assim, uma sobrecarga na área que não estava, vamos dizer assim, dedicada a esse atendimento. Então, essa primeira etapa foi legal, porque a gente conseguiu ajustar um pouco esse operacional. Os funcionários passaram a se auto-atender, a fazer as suas próprias movimentações, resgates, aplicações. Foi um período interessante para a gente aprender com a experiência dos funcionários, então a gente evoluiu muito as soluções, os padrões de usabilidade, né, de user experience e tal. A segunda etapa a gente colocou no ar em outubro de 2015, consistia basicamente na migração de clientes que eram atendidos na nossa unidade de gestão de fortunas, né, no Wealth Management, para serem, vamos dizer assim, atendidos dentro do digital. Foi importante também, aprendemos bastante nessa fase com os clientes, né, pela primeira vez eram clientes de verdade, não funcionários. E aí, a terceira etapa aconteceu em junho, julho de 2016. E aí, um período mais longo entre a segunda e a terceira, basicamente porque naquele momento ali você tinha, até abril de 2016, você tinha uma arbitragem regulatória que corretora podia abrir conta online, mas banco não. Você tinha uma legislação muito antiga que obviamente não falava de abertura de conta corrente online. Então, o CMN mudou essa legislação em abril de 2016 e aí a gente colocou o nosso módulo de abertura de conta para funcionar logo em junho, julho. A gente batizou essa etapa de Family and Friends. Os funcionários, basicamente, quem estavam convidando, e convidaram mais de, 20 mil pessoas. Então, foi o menor custo de aquisição de cliente que a gente teve desde que a gente começou o negócio. A gente levou essa terceira fase até o final de 2016, quando finalmente a gente abriu a plataforma para o mercado. Nesse período de junho e julho até final de 2016, você tinha ali, para quem estava navegando pela internet, tinha lá um peça seu convite, a gente montou uma fila de espera, foi atendendo essas pessoas ao longo do tempo. E aí, lá no final de 2016, a gente abriu a plataforma, iniciou a nossa campanha de marketing. Foi a primeira vez na história do banco que a gente fez uma campanha convencional, né, com marketing na televisão e tal, jornal, revista. E aí começamos a evoluir a plataforma em mais produtos e serviços, né? A plataforma, quando ficou pública, ela era basicamente voltada para a oferta de fundos geridos pela nossa própria empresa de gestão de recursos, de terceiros, e CDBs emitidos pelo banco, CDB, LCA, LCI, emitidos pelo banco. E a gente muito rapidamente foi evoluindo, abrindo a plataforma e transformando. A gente sempre teve muito claro a visão de que era importante ter um marketplace, né, com uma oferta de produtos, né, no modelo de arquitetura aberta, com vários gestores independentes, vários emissores de renda fixa. Hoje a gente tem contrato com mais de 100 gestores, a gente poderia oferecer mais de 400 fundos na plataforma. A gente está aumentando aos poucos, né? Acho que já são por volta de 100 fundos que a gente tem disponíveis na plataforma. Emissores de renda fixa já são mais de 20, né, de CDB, LCA, LCI, LF, enfim. E aí, ao longo do ano passado, a gente foi evoluindo em novos produtos, né? Então, o certificado de operações estruturadas a gente colocou à disposição dos clientes em abril do ano passado. Tesouro Direto a gente colocou no ar em junho do ano passado. Foi mais ou menos quando a gente iniciou os desenvolvimentos do nosso home broker, que está entrando no ar para os clientes agora no mês de agosto. Né? A gente vem testando também, primeiro com funcionários, depois Family and Friends. Desde fevereiro a gente vem testando o home broker. Enfim, hoje a plataforma está completa, né? Então tem CRI, CRA, Debenture também, que a gente colocou no segundo semestre do ano passado. Enfim, então esse é um pouco o overview do que a gente fez no digital e um pouco da minha experiência
de maneira resumida ao longo desses 19 anos no banco. Perfeito. Devido à crescente agora dos desbancarizados e também das pessoas que são insatisfeitas com as suas atuais plataformas de investimento, qual que você acredita ser o principal diferencial do BTG Pactual para atrair essa fatia do mercado? Olha, nós somos uma plataforma de investimentos online, estruturada como um banco, né? Eu acho que esse é um diferencial importante. As outras plataformas de investimento, elas são, a maior parte delas, estruturadas como corretoras, né? O nosso negócio não, nós somos um banco múltiplo, então não tem nenhuma diferença entre nós e os grandes bancos de varejo, a não ser a maneira de se posicionar, né? A gente não tem agências físicas, não operava no varejo, né? A operação no varejo ela é muito recente, mas somos um banco múltiplo e o cliente, quando ele abre uma conta conosco, ele abre uma conta corrente bancária. E isso nos dá uma flexibilidade para ofertar vários tipos de produtos e serviços, né? Que são mais restritos dentro de uma conta numa corretora. Então, uma corretora, por exemplo, quando você manda a TED, é uma TED de diferente titularidade, porque você manda do seu CPF lá no banco onde você tem conta e esse dinheiro ele vai para o CNPJ da corretora. E a corretora precisa fazer o reconhecimento justamente pelo seu CPF. Então, você não pode receber na conta da corretora uma TED de terceiro. A gente não tem esse tipo de problema dentro de uma conta corrente, né? Então, eu acho que, além da própria estrutura, a nossa plataforma digital está apoiada dentro de uma estrutura de banco de investimentos que tem uma capacidade de originação de produtos que é muito ampla, né? Então, nós somos um dos principais emissores de debêntures, ações, né? Os IPOs, né? Nós sempre atuamos bastante com isso. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais. Além de coisas que são detalhes do dia a dia, mas, por exemplo, como banco, o dinheiro que fica parado em conta corrente, por exemplo, ele conta com a garantia do FGC. Isso não acontece dessa maneira dentro de uma corretora. Então, agilidade nas transferências, né? Como eu não preciso eu não dependo de um banco para mandar as TEDs, o cliente, quando ele resgata, quando ele manda o dinheiro para nós, é quase que instantâneo, né? Quando ele resgata daqui, o dinheiro automaticamente já está lá no outro banco, que é de banco para banco. Quando você faz isso dentro de uma corretora, a corretora recebe o seu pedido, ela tem um tempo para processar, ela passa isso para um banco e o banco é que manda o recurso. Então, enfim, tem uma série de vantagens, mas eu te diria que a maior vantagem é a possibilidade de expandir a nossa oferta de produtos e serviços ao longo do tempo. Então, hoje a nossa plataforma ela é dedicada a investimentos e a gente escolheu começar assim, porque esse é o nosso DNA. Nós somos o maior banco de investimentos do Brasil, o maior banco de investimentos da América Latina, o maior banco de investimentos no Chile, na Colômbia. Então, era natural que a gente começasse dessa forma. Mas como a nossa plataforma está estruturada como um banco, a gente pode expandir a oferta de produtos e serviços para banking, pagamento de conta, cartão de débito, cartão de crédito. São coisas que a gente hoje já discute e que num futuro próximo podem fazer parte da oferta de produtos e serviços. É muito interessante sua pontuação e trazendo um pouco aqui para o debate mais essa diferenciação. Nós vemos que a tríade do serviço financeiro hoje é produto, canal e a experiência do cliente. Vocês se destacam muito na experiência do cliente, no canal. E tratando um pouco do produto, especificando, qual seria o diferencial do PGBL, do VGBL, do Pactual Digital, do BTG Pactual Digital, para os bancos comuns de varejo devido às suas altas taxas de administração? Olha, primeiro, assim, dentro do grupo, a gente tem uma empresa de vida e previdência, né? Por acaso eu também sou responsável pela BTG Pactual Vida e Previdência, então a gente oferece produtos PGBL, VGBL, e acho que o nosso principal diferencial, quando você compara com os produtos que são ofertados no varejo, é que é comum ainda você encontrar taxa de carregamento na entrada, taxa de carregamento na saída. Você não tem a opção de escolher
outros gestores que não somente a gestora vinculada ao próprio banco, né, um modelo de arquitetura fechada, né? A gente aqui, além disso, tem as próprias taxas de administração costumam ser mais altas e produtos muitas vezes passivos, né? Então, a gente aqui tem um marketplace de previdência, é o mesmo conceito que se aplica ao resto da plataforma. A gente hoje já oferece outros gestores como Adam, SPX, Constellation, 20, além da nossa própria Asset, sem taxa de carregamento na entrada ou na saída e com uma taxa de administração que é exatamente idêntica à taxa que a gente oferece no segmento de gestão de fortunas. A gente não cobra nenhuma sobretaxa. Aliás, isso é verdade para todos os produtos que a gente oferece no digital. Os produtos são exatamente os mesmos que a gente oferece no segmento de gestão de fortunas, lá no Wealth Management, e a mágica por trás disso é como é que eu vou conseguir oferecer o mesmo produto que eu ofereço para um cliente ali de 50, 100 milhões, cobrando a mesma coisa para um cara que está ali com 500 mil, 2 mil reais. Eu estou me alavancando em tecnologia, né? O nosso processo de abertura de conta, o cliente faz sozinho, né? São 3 fotos, ele tira uma selfie, uma foto do CNH ou de um comprovante de residência. Na verdade, o comprovante de residência a gente até já tem uma solução que, enquanto ele está preenchendo as informações cadastrais e ele digita o CEP, quando eu verifico nos agregadores de base de dados e identifico que o endereço é o mesmo, eu nem peço o comprovante de residência. Eu só vou pedir o comprovante de residência se houver alguma divergência. Então, a gente vem evoluindo constantemente nessas soluções, mas como eu estava falando, na Previdência especificamente, eu acho que a grande vantagem está nessa plataforma aberta, com esse conceito de marketplace, e o nosso intuito é ir ampliando a oferta de novos gestores, né, e fundos que sejam complementares entre si. Perfeito. Você tocou no tema da tecnologia para trazer a praticidade para abertura de contas e realizar a otimização desse processo. Agora, entrando um pouco mais no campo da inovação e aproximando do âmbito acadêmico e universitário, eu queria pedir para você expor mais sobre os projetos que estão tendo seu início recente agora com o BTG, o Boost Lab e a Stratosphere. Na verdade, essas são iniciativas que não estão diretamente relacionadas ao digital. De alguma forma, eu acho que o desenvolvimento do digital contribuiu para o desenvolvimento dessas outras iniciativas, mas não há nenhuma relação direta, né? O Stratosphere é uma plataforma de algo trading, né? A possibilidade de pessoas que programam, né? Professores, acadêmicos, estudantes de maneira geral, que têm interesse em aprimorar os seus skills relacionados a algo trading, eles podem fazer isso através dessa plataforma. A gente oferece as bases de dados, né, para que as simulações sejam feitas, e a gente vem promovendo competições, né, e de tempos em tempos a gente vai escolher aqui, sei lá, os 5 melhores e tem alguns prêmios, enfim. O Boost Lab é uma outra iniciativa que também é muito bacana e, na verdade, o legal de todas essas iniciativas do próprio digital, do Stratosphere e do Boost Lab é que elas não surgiram com uma determinação, uma definição do top management que impôs isso como um objetivo estratégico. Na verdade, o banco é um ambiente muito aberto, né? Aqui, quando você circula pelo banco, no trading floor, você não tem sala sala fechada para a diretoria, você não tem secretária para a diretoria, na verdade todo mundo senta no mesmo ambiente, então assim, é um ambiente de fato muito aberto e que permite e é aberto também para essa inovação, né? Então, o caso do digital, do Stratosphere e do Boost Lab são um exemplo disso. O Boost Lab ele surgiu um pouco de uma necessidade nossa aqui no dia a dia. Eu lá no digital comecei a receber muita startup querendo oferecer produtos e serviços, querendo conversar, querendo entender um pouco do nosso negócio, assim como outras áreas também. O diretor de tecnologia, o sócio lá responsável pela área de tecnologia também tinha essa mesma demanda.
e esse negócio não estava organizado dentro do banco, né? Eu tinha aqui o meu mandato de fazer do digital uma plataforma de investimentos bem sucedida. E eu não podia ficar aqui tomando parte do meu tempo para um negócio que era legal, bacana, que poderia trazer benefícios para o banco em outras áreas. Então, o Boost Lab ele nasceu meio que naturalmente. A gente começou a se reunir para trocar ideias sobre conversas que a gente vinha mantendo com startups de forma descentralizada. Então, a gente começou a se organizar para trocar ideias sobre isso. E quando a gente viu, vamos montar aqui uma aceleradora, o nosso lab, vamos escolher alguém para ficar à frente disso. E a gente fez esse negócio ao longo do ano passado. Hoje tem um sócio do banco que está lá, o Boost Lab, ele fica fora do banco, né? Num co-work aqui próximo do escritório. Tem um sócio nosso que está lá, vamos dizer assim, à frente dessa iniciativa. E essas pessoas que lá atrás vinham conversando, meio que se tornaram meio que um boardzinho, né, do Boost Lab. A gente tem uma série de outros sócios que se juntaram a essa iniciativa e são mentores do Boost Lab. Então, essas são, vamos dizer assim, as iniciativas mais relacionadas à inovação, tecnologia que a gente tem dentro do banco hoje. Perfeito. Com essa crescente digitalização bancária, como que você acredita se dá a importância de uma maior multidisciplinaridade dos alunos hoje em dia? Finanças, tecnologia, uma pegada mais de inovação também, até para implementar nesse setor financeiro essa mentalidade de startup que você falou. Olha, é fundamental, né? Assim, quando você fala desse mundo novo, né, de transformação digital, revolução digital, você tem uma série de habilidades que são necessárias para que você consiga... E quando você olha para essas startups, é um pouco isso, né? O cara ele tem que entender um pouco de tecnologia, mas ele tem que ser um cara que tem que ser um bom vendedor para conseguir levantar dinheiro para desenvolver o negócio. Então, assim, de fato um mundo novo que tem muitas oportunidades, mas traz como desafio a necessidade das pessoas se prepararem não num campo específico, né? Tem que ter uma série de habilidades em diversos campos, né? Então, eu costumo brincar aqui que depois de muito tempo, né? Estou há 19 anos no banco, trabalhando num banco de investimento, né? Hoje eu trabalho numa empresa de marketing e tecnologia. E os desafios, obviamente, são diferentes dos que eu tinha nas minhas outras atribuições aqui no banco, onde até do ponto de vista de complexidade, era sem dúvida nenhuma muito maior, né? Eu, quando estava ali na mesa de renda fixa, o tipo de operação que a gente originava, o que a gente estava mostrando para os clientes institucionais, eram operações muito mais sofisticadas e tal. Então, o skill que era exigido de mim naquele momento era um skill mais relacionado ao mercado de renda fixa, entender muito daquele mercado e tal. E hoje é o contrário, né? Do ponto de vista de complexidade, não tem nada que se compare a essas minhas outras atribuições. Por outro lado, eu agora preciso entender de mídias sociais, de YouTube, né? De estratégia, de funil de conversão, né? Tem um monte de termos que eu tive que aprender, né? Então, NPS, Customer Lifetime Value, CPA, CPR, enfim, tem um monte de coisa que você tem que aprender. O legal disso é que não tem, como é tudo muito novo, não tem especialista nesse negócio. O cara que diz que é especialista nisso, eu já desconfio, porque ele, quando diz que é um especialista, ele já está automaticamente frechando a cabeça, que ele acha que ele já sabe tudo. E eu acho que esse, inclusive, é um dos fatores de sucesso que a gente vem alcançando aqui, né? A gente tem muita humildade de entender o que a gente conhece, aquilo que a gente não conhece, e quando a gente se depara com algo que é novo para nós, a gente vai buscar quem pode nos ajudar nesse negócio, né? Então, a equipe que a gente tem lá no digital hoje, ela é multidisciplinar, pessoas que vieram de diferentes setores, né? Tem gente que veio de site de internet, veio de outras plataformas de investimento, enfim, tem os mais diversos campos de atuação. Perfeito. Você gostaria de dar agora alguma mensagem para o público que está te assistindo, universitário, jovem, que tem essa pegada, tem esse espírito de buscar um novo, de conhecer, e ainda mais num campo que está em expansão, que não tem uma limitação
definida ainda? Acho que além de convidar todos para abrirem conta, né? Hoje você consegue abrir conta no digital, a gente não cobra tarifa de manutenção de conta, para abertura de conta, para envio de TED, DOC, nada disso. Você já tem investimentos ali, Tesouro Direto a partir de R$50, enfim. Isso não é algo que a gente faz um marketing agressivo, mas é como funciona a plataforma. Então, de fato, a plataforma ela é acessível a qualquer perfil de investidor. E do ponto de vista assim, de profissional, o meu conselho é estudar muito, estimular a curiosidade, né? Procurar entender o porquê das coisas, né? E manter a cabeça aberta para continuar aprendendo ao longo da vida, né? Então a gente agradece aqui a participação do Marcelo Flora, do BTG Pactual Digital, e até o próximo. Obrigado, foi um prazer participar.